Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História, desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, certo? Pessoal, continuem utilizando máscaras, evitando aglomerações, fazendo higienização das mãos, né? E logo, logo essa situação vai passar e as coisas vão ficar mais tranquilas, certo? Dito isso, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos. E na nossa aula anterior, a gente tinha falado sobre criacionismo, né? Que é uma teoria da evolução, uma das teorias da evolução, correto? E existem outras teorias, e uma dessas teorias é o evolucionismo, né? Que é aquela teoria que diz que o homem tem um ancestral comum, um macaco, um parente comum com o macaco, e ele foi evoluindo até se transformar no homem que nós conhecemos hoje. Essa é a teoria da evolução. Essa teoria, ela é, ela é de um pensador chamado Charles Darwin, né? Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. Então semana anterior a gente falou um pouquinho sobre o evolucionismo, sobre o criacionismo, e essa semana nós estamos falando sobre o evolucionismo. Nós estamos falando sobre o evolucionismo, certo? Que é a teoria que diz que o homem tem um ancestral comum com o macaco e esse parente em comum foi evoluindo e se transformou no homem, como nós conhecemos, né? Então, o que nós temos aqui? Eu coloquei algumas imagens para vocês para a gente conversar, né? Ó, aqui nós vemos, né? O macaco, na charge, vai evoluindo, evoluindo. O homem das cavernas, quando a gente pensa no homem das cavernas, a gente está pensando nessa evolução, certo? E o homem das cavernas, ele começa a caçar, depois ele começa a plantar, e essa ideia de evolução, essa ideia do homem das cavernas, é a ideia da evolução das espécies, certo? Aqui nós temos uma imagem que continua essa ideia, e aqui nós já temos imagens que brincam com isso, né? Como essa imagem aqui, ó. Uma mulher vai evoluindo, evoluindo, até que chega o ponto que ela está aqui, ó, que ela é como uma mulher, né, lá da época das cavernas. Aí depois ela que já é uma mulher dos dias de hoje, né, que ela está andando, bem vestida e tudo mais. Aí ela volta, é, ela vai para o computador. Então aqui está fazendo uma brincadeirinha com o quê? Com a evolução da mulher, né? Destacando a evolução da mulher, né? Que a mulher seguiu esse caminho e hoje ela trabalha, né? Ela faz esse ponto de trabalhar, né? Então, traz a mesma ideia da evolução do Charles Darwin, que essa imagem é uma imagem muito comum, pessoal, em propaganda, na televisão, na internet, vocês veem várias imagens assim, entendeu? E aqui a mesma ideia, a ideia do homem, foi evoluindo, evoluindo, começou a trabalhar, e aí o uso da tecnologia, o computador, né, para o trabalho. Então, essa ideia de evolução, é, ela é muito comum, né? Ela está presente no nosso dia a dia. Pessoal, quando eu digo isso, novamente, reforçando, como eu disse na aula anterior, o nosso objetivo é apresentar as duas teorias. O nosso objetivo, o meu objetivo de forma nenhuma é contestar a fé de ninguém, a forma de crer de ninguém, jamais, entendeu? Na escola, nós precisamos conhecer todas as teorias. É isso que acontece, até para a gente compreender o mundo que está ao nosso redor, né? É isso que é o importante, tá bom? Então, ó, e aqui vem, né? Como Darwin revolucionou o mundo? Por quê? Porque foi o Darwin que trouxe essa ideia de que o homem tem um parente em comum com o macaco, né? E esse parente em comum, né?
possivelmente evoluiu e se transformou no homem das cavernas, que foi evoluindo até se transformar no homem que nós conhecemos hoje. E isso é a ideia do Darwin, né? Que é a ideia muito presente nos nossos dias. Aqui vem uma frase dele, que também é muito comum a gente ouvir. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, essa frase aqui é muito comum até a gente ouvir, né? E quando ele falava isso, ele estava justificando justamente a teoria dele, que é o quê? A teoria dele fala o quê? Dessa evolução, dessa adaptação às condições. Porque, segundo ele, a Terra foi mudando e só sobreviveu a espécie que foi se adaptando, né? Então, é isso, pessoal. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, queria apresentar para vocês que existem duas teorias, né? O criacionismo, e agora nós estamos falando do evolucionismo, né? O evolucionismo é o teórico Charles Darwin, né? Então, apresentar para vocês essas duas teorias hoje, certo? Né? Então, aguardo vocês até mais tarde, né? Hoje nós estamos fazendo assim, a apresentação dessa teoria para vocês. Então, essa aqui vai ser a nossa aula. Nós vamos dar continuidade nesse assunto, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? Um abraço, tudo de bom, até mais tarde.